Bem, pessoal, nessa aula eu vou falar sobre fonte de conhecimento. Então, por exemplo, qual é a raiz quadrada de 9? Então, o jeito matemático de escrever isso aqui, né, é usando esse símbolo, essa notação, que é a mesma coisa que isso aqui, tá? Ou seja, aqui existe um índice 2, beleza? Então, qual é a raiz quadrada de 9? E aí tá as alternativas. Será que é 3, menos 3 ou mais ou menos 3? Então, vamos lá. Então você vê que é uma questão que você tem que saber a definição, o conceito, né? O que significa aí raiz quadrada de um número, beleza? Então, raiz quadrada de 9. Então, se o professor chega e diz que a raiz quadrada de 9 é um número que é elevado ao quadrado da 9, aí o professor vai estar errado. Por quê? Porque observe, você tem aqui, ó, 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. Aqui eu estou usando a definição de potenciação, beleza? 3 vezes 3 resulta em 9. Por outro lado, se você calcular menos 3 ao quadrado, você vai ter o quê? Menos 3 vezes menos 3. E aí, você sabendo que o produto, né, de números negativos é positivo, logo menos 3 vezes menos 3 resulta em mais 9. Então, você tem dois números aqui, ó, que é elevado ao quadrado dá 9. Então, logo, se o professor diz que a raiz quadrada de 9 é um número que é elevado ao quadrado é 9, então você poderia dizer que menos 3 também é a raiz quadrada de 9, só que isso está errado, beleza? Então, Wagner, qual é a definição de raiz quadrada? Então, olha só, a raiz quadrada de 9 vai ser um número não negativo, que é elevado ao quadrado dá 9, essa é a definição. Então, a raiz quadrada de um número, o resultado sempre vai ser não negativo, beleza? Então, você quer um número não negativo que é elevado ao quadrado de o radicando, que nesse caso aqui é 9, beleza? Então, logo, a resposta correta seria a letra A. A raiz quadrada de 9 é 3, ou 3 positivo, beleza? Então, vamos lá. Qual é a raiz cúbica de menos 8? A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo, ó, usando a definição de potenciação, vai ser isso aqui, né? Eu posso representar desse jeito, tá? Então, aqui você fazendo a conta, né? Menos vezes menos é mais vezes menos é menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ou seja, menos 2 ao cubo dá menos 8. Então, logo, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, aqui, observe. Quando o índice é par, como aqui ocorreu, né? No caso da raiz quadrada, a gente está pensando em quê? A gente quer como resultado um número não negativo. Agora, quando o índice é ímpar, a gente quer simplesmente o número que é elevado a esse índice de aqui o radicando. Então, qual é a raiz cúbica de menos 8? É o número que é elevado ao cubo de menos 8, tá? Quando o índice é par, então eu quero um número não negativo, tá? Então, vamos pegar mais uma questão. Então, por exemplo, aqui, ó, qual é a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado? Então, observe que essa representação é a mesma que essa. A gente já sabe que tem um índice 2 aqui, beleza? E aí, você poderia erroneamente chegar e concluir aqui que a resposta para essa pergunta é a letra B, né? Porque você vai cortar a raiz aqui com esse expoente 2, né? Então, você vai usar aí a ideia de cortar e achar que é menos 3. Agora, observe como é simples. Você tem aqui, ó, a raiz de menos 3 ao quadrado. Então, resolvendo o que está dentro aqui da raiz, ó, você tem que menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Usando a definição de potenciação, né, você tem que menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. E você já viu que a raiz quadrada de 9 é um número não negativo, que é elevado ao quadrado resulta em 9, no caso 3 positivo, ou seja, a resposta correta é a letra A, beleza? Então, por que isso? Porque às vezes o professor acaba escrevendo coisa desse tipo no quadro, né? Raiz quadrada de x ao quadrado é x. A ideia dá aquela propriedade de cortar. E isso aqui está errado, beleza? Isso aqui está errado, tá? Então, vai, se está errado, qual é o correto? O correto é isso aqui. Então, a raiz quadrada de um número, sempre o resultado vai ser um número não negativo, tá? Então, por isso que tem um módulo. Esse módulo significa justamente isso. Significa que o resultado aqui é um número não negativo, beleza? Porque o módulo de um número resulta em um número não negativo, tudo bem? Ou seja, isso aqui é válido, né? Se o x for um número não negativo, tá? Então, se o x for um número não negativo, isso aqui está correto. Caso contrário, né? Se você quer usar
para qualquer x real, então o correto é isso aqui, ó. A raiz de x ao quadrado é módulo de x, onde x aí é um número real, beleza? Então esse é o correto, ou seja, a raiz quadrada de um número é um número não negativo, ok? Se x ao quadrado é 9, então aqui qual é o valor de x? 3 menos 3, ou a letra C aí, mais ou menos 3. Então vamos lá. Se x ao quadrado é 9, então a gente tem o seguinte, observe. Que o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 9. Logo, o x aí vai ser mais ou menos 3, que a gente já viu que a raiz quadrada de 9 é 3, beleza? Ou seja, a resposta correta é a letra C. Então, você observa que aqui nesse caso é fácil você verificar que realmente o 3 e o menos 3 satisfazem essa equação. Você já viu que menos 3 ao quadrado resulta em 9 e o 3 ao quadrado também resulta em 9. Então, tem dois números que elevado ao quadrado resulta em 9, que é o 3 e o menos 3, beleza? Então a resposta correta é a letra C. Vamos pegar mais uma. Aqui, ó. Se x à quarta é igual a 16, qual é o valor de x? Então vamos lá. Se x à quarta é igual a 16, então a gente tem aqui, ó, que o x é igual a mais ou menos a raiz quarta de 16. Logo, quando você calcular aqui, ó, a raiz quarta de 16, você vai achar 2. Beleza? Então logo a resposta é a letra C, mais ou menos 2. Então observe, é fácil você verificar aqui com a raiz quarta 16, porque 2 à quarta resulta em 16. Ó. Se não, vejamos. Ó. Então 2 à quarta, usando a definição de potenciação, você pode escrever assim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Fazendo essa conta você acha 16, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 e 8 vezes 2, 16. Beleza? Por outro lado, você tem, ó, que menos 2 elevado à quarta vai ser o quê? Usando a definição de potenciação, você pode escrever essa potenciação desse jeito aqui, tá ok? Logo, calculando isso aqui, ó, menos vezes menos dá mais vezes menos é menos, e menos vezes menos é mais. Ou seja, quando você tem uma potenciação que o expoente é par, o resultado vai ser positivo, beleza? Então logo aí você tem que o resultado dá 16. Então existem dois números que é elevado a 4, né? Elevado a 4 potência que resulta em 16. O 2 e o menos 2. Ok? Então logo a resposta é a letra C. Então isso aqui é um modo de você estar verificando. Mais um, ó. Se x ao cubo é igual a 8, qual é o valor de x? Então vamos lá. X ao cubo é igual a 8. Então quem é o x? X vai ser a raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 é quem? 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo resulta em 8, beleza? 2 ao cubo é isso aqui. Então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então quando o expoente é ímpar, você vê que você tem aqui uma solução. Quando o expoente é par, você vê que você teve duas soluções. Então, por exemplo, se tivesse aqui, ó, x ao cubo igual a menos 8. Ou seja, se a questão fosse, se x ao cubo é igual a menos 8, qual é o valor de x? Então vamos lá. Se o x ao cubo é igual a menos 8, então o x vai ser o quê? A raiz cúbica de menos 8. Logo, a raiz cúbica de menos 8 é o quê? Menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo vai ser isso aqui. Quando você fizer essa conta, ó, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, quando o expoente aqui, ó, é ímpar, né, e você tem uma base negativa, o resultado é negativo. Então, observe, quando eu estou achando a raiz de índice ímpar, eu estou apenas me questionando qual é o número que é elevado a esse índice e resulta aqui, no caso, no 8. Aqui, ó, raiz cúbica de menos 8. Estou pensando qual é o número que é elevado a esse índice e resulta em menos 8, beleza? Então, veja a diferença quando o índice é par e quando o índice é ímpar. Então, aqui nesse caso, a resposta correta dessa nossa primeira questão é o 2 positivo. Agora, se for x ao cubo igual a menos 8, a resposta vai ser o 2 negativo, beleza? Então, vou pegar aqui, ó, um sistema de equações. Então, a pergunta é, sistema ele é impossível, ou seja, não tem solução. Ele é possível e determinado, ou seja, tem uma única solução. Ou ele é possível e indeterminado, ou seja, tem infinitas soluções. Então, vamos lá. Então, aqui qual é a ideia, pessoal? Existem alguns livros, né, que você pode ter acesso aí à regra de Cramer, que é uma regra que usa determinante. Então, olha só o que ele diz aqui, ó. Infelizmente, vários livros adotados nas escolas cometem esse erro de aplicar a regra de Cramer como determinante principal é zero. Ou seja,
A regra de Cramer era para ser usada apenas quando o determinante fosse diferente de zero. E aí, observe, se você inventa de usar a regra de Cramer para resolver essa questão, você vai acabar dizendo que esse sistema ele possui infinitas soluções, ou seja, que ele é indeterminado. E isso está errado, tá ok? Então você observa que até os livros pode ter erro, tá ok? Pode ter erro, então você tem que ter muito cuidado, beleza? Então nesse caso aqui, ó, esse sistema ele é impossível. Então vou deixar na descrição do vídeo vários links, tá? Para você acessar aí, como por exemplo esse artigozinho aqui, para você ler ele na íntegra, beleza? Então vamos lá. Então voltando aqui, então a gente tem o seguinte, né? Então se você inventa de usar a regra de Cramer, né? Você pegou algum livro e acabou aí querendo usar a regra de Cramer, você calcular aqui vários determinantes, né? Para dizer se esse sistema é impossível, se ele tem uma solução única ou se ele tem infinitas soluções. Observe, a maneira simples de resolver essa questão aqui é o seguinte, ó. Então tenho aqui, ó, nossa primeira equação, x mais 2y mais 3z igual a 1, e aí eu vou multiplicar ambos os membros por 3. Então aqui eu tenho x vezes 3, né, o 3 vezes x, aqui ó, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9 e 3 vezes 1 dá 3. Então multiplicando por 3, eu obtenho essa equação aqui, ou seja, essas duas equações são equivalentes, tá ok? São equivalentes. Então, os valores de x, y e z que satisfazem essa equação aqui, ó, também satisfaz essa daqui. Tranquilo? Agora observe, na nossa última equação aqui, ó, a gente tem que 3x mais 6y mais 9z é igual a 4. Opa, mas espera aí. 3x mais 6y mais 9z é igual a 3, tá? Então a gente viu aqui, ó, quando a gente multiplicou ambos os lados por 3, a gente viu que 3x mais 6y mais 9z é igual a 3. E por outro lado, olhando a nossa quarta equação, a gente viu que isso é igual a 4. Então isso é um absurdo, né? Porque desse jeito a gente tem 3 igual a 4, tá ok? Então isso mostra que esse sistema é impossível. Então, como você viu no artigo, para você não correr o risco de errar, a ideia da regra de Cramer é para ser usada quando o determinante principal é diferente de zero. Beleza? Então você vê aqui nesse caso que a resposta correta é a letra A, ou seja, o sistema é impossível, tá? Justamente por causa dessa contradição aqui, né? Desse absurdo, tá ok? Então pegar aqui, ó, mais uma questão agora envolvendo regra de 3 compostos. E qual o motivo dessa questão? Então você vai acabar vendo aí, por exemplo, se você botar aí no YouTube, né? Regra de 3 compostos, macete. Então você vai ver aí vários professores ensinando macete para resolver a regra de 3 compostos. Então eu vou mostrar aqui algumas questões de regra de 3 compostos que você vai ver que esse macete é falho. Então por isso, ó, que cuidado com a sua fonte de conhecimento, beleza? Cuidado com a sua fonte de conhecimento. Então a nossa primeira regra de 3 é essa daqui, ó, questão de concurso. Então vamos lá resolver essa questãozinha. No caso aqui, o gabarito é a letra E, tá? Ele pergunta quantos livros de 320 páginas são possíveis fazer com 120 kg de papel. A resposta aqui, ó, a letra E, 250 livros, beleza? Então vamos ver a solução. Então aqui no caso livros e páginas são inversamente proporcionais e livros e quilogramas são diretamente proporcionais, ou seja, quanto mais livro, mais quilograma, beleza? Na descrição do vídeo você tem acesso também aí a videoaula explicando essa regra de 3 aqui com mais detalhe. Então acessa todos os links aí da descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá. E aí você resolve isso aqui. Quando você resolver isso aqui, você vai achar aí 250, beleza? Então, para mais detalhes, acesse aí o link na descrição do vídeo que você vai ter acesso à solução detalhada dessa questão aqui, beleza? Então aí você vê aí que a resposta correta é 250. Agora vamos à ideia do macete, né, que a maioria dos professores ensinam. Então é bem legal até que se você, né, já viu esse macete por aí, então você indique esse vídeo, né? O que é que acontece, né? Qual é o macete? O macete é basicamente o seguinte, então você tem aqui a grandeza, né? Quilograma, página e livros. E a ideia é que o professor cria um esquema onde ele resume essa regra de 3 composta em duas grandezas, que na verdade são as grandezas que fazem parte do processo e a grandeza que faz parte do produto. Então a questão se resume em saber, né, quem é essa grandeza produto. Então você viu lá na questão que aqui a produção é de livros, então logo o produto seriam livros. Então, uma vez que você acha o produto, você tem que fazer esse tipo de multiplicação aqui para achar a resposta, tá? Isso que eu estou explicando aqui é o macete que os professores ensinam. Então, você teria que fazer a seguinte conta, né? Você faria, ó,
360 vezes 240 vezes x. E aqui faria 120 vezes 320 vezes 1000. Então aqui no caso o livro seria o produto. Páginas e quilogramas seriam o que? O processo, tá? E desse jeito você observa que o 1000 está multiplicando 320, que está multiplicando 120. E aí não precisa você fazer conta para perceber que está errado, né? Porque você viu que para achar a resposta correta, o 1000 tem que estar multiplicando 240, que tem que estar multiplicando 120. Então para achar a resposta correta tem que fazer aqui, ó, 1000 vezes 240 vezes 120. E aqui não tem dúvida nenhuma de que o produto seria livro, porque inclusive a questão fala nisso, né? Ó, produzir livros. Então livro é o produto. Então aqui você não tem desculpa para chamar outra grandeza aqui, pegar outra grandeza e dizer que é produto. Então você vê que o macete é falho, né? Você vê aqui um contra-exemplo mostrando que o macete é falho, ou seja, cuidado com a fonte de conhecimento. Cuidado com a fonte de conhecimento. Então, para que você ache a resposta correta, o que você teria que fazer? Você teria que fazer, ó, 1000 vezes 240 vezes 120, como você está vendo aqui. Para que o macete funcionasse aqui nesse caso, quem teria que ser o produto? O quilograma. O quilograma que teria que ser o produto, mas não tem sentido nenhum o quilograma ser o produto. Como você viu na questão, estamos produzindo livros, então o produto é o livro, beleza? Bem, então você vê aí, né, que o macete falha, tá? Então vamos pegar aqui mais uma questãozinha. Então vamos pegar essa questão aqui, ó. Então tem aqui mais uma regra de 3, tá? E aí você pode montar esse esquema, né? Agora é só resolver isso aqui, ó. Resolvendo isso aqui, você acha aí como resposta 18, ou seja, 18 páginas, tá ok? Então essa é a resposta correta. Aí qual o legal desse exemplo aqui? O legal desse exemplo é que se você diz que o produto é página, você não vai acertar a questão. Se você diz que o produto é linhas, você não vai acertar a questão. Se você diz que o produto é letras, também você não vai acertar a questão. Então, qual é o esquema, né, que alguns professores usam para poder justificar que o macete funciona? E aí ele vai inventar isso aqui, tá? Então ele vai inventar uma grandeza, né, uma nova grandeza que não existia, ele vai colocar aqui, ó, e vai colocar tudo igual a 1, que é esse produto. Nesse caso aqui, o que é o produto? Ele pode dizer, por exemplo, que o produto é o livro. Então ele criou uma coisa que não existia e colocou aqui. Então ele inventou apenas para que o macete funcione. Mas você viu também que além desse exemplo, tem um exemplo anterior, né? Para obter a resposta correta, você teria que chamar o quilograma de produto, o quilograma que seria o produto. E nessa daqui, você teria que inventar uma nova grandeza, né? E chamar essa grandeza de produto colocando 1 aqui na coluna, né? Fazendo tudo igual a 1. Então você vê que desse jeito aqui daria certo, né? Porque você tem que colocar 6 por 45 por 80, tá aqui, ó. 6 vezes 45 vezes 80, né? 6 vezes 45 vezes 80 vezes 1 é a mesma coisa que 6 vezes 45 vezes 80. E aqui você teria que fazer x vezes 30 vezes 40 vezes 1, que é a mesma coisa que x vezes 30 vezes 40. Então quando você cria aqui uma nova grandeza, né? Por exemplo, você pode dizer que aqui é o livro, né? E cria essa nova grandeza e coloca 1, aí você vê que acha o resultado correto. Então você vê esses dois exemplos aí que mostram, né? Que o macete falha, tá? Então cuidado, beleza? Então mais um exemplo de regra de 3 composta que você pode estar fazendo é essa daqui, tá? Então você pode tentar fazer essa daqui. Essa daqui é análoga àquela questão da VUNESP, tá? Então você pode estar vendo aí na descrição do vídeo a solução. E aqui no caso a resposta correta é a letra C. Beleza? Então aqui mais um exemplo aí para você testar o macete, né? E ver que ele falha, tá ok? Então vamos lá. Então é isso que eu queria mostrar. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, então compartilha esse vídeo. Beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Beleza?